Depois de Harry Kane dominar a Baviera, um novo nome surgiu para dividir o protagonismo. Ele não fala muito, não comemora de forma extravagante, mas a bola parece obedecer a cada toque que ele dá em campo. Michael Olise não é apenas uma promessa, ele é a nova engrenagem de luxo do Bayern de Munique. Mas como um garoto que passou pela base de 3 gigantes da Premier League acabou se tornando o dono da ponta direita na Alemanha. Hoje vamos desvendar a história desse garoto que tem um talento absurdo. E no dia 12 de dezembro de 2001 em Londres, no distrito de Hammersmith, nascia um moleque que parecia um erro no sistema da FIFA. Michael Akpovie Olise não é um jogador comum, ele é um quebra-cabeça cultural. O pai é nigeriano, a mãe é franco-argelina e ele nasceu na Inglaterra. Ele podia escolher 4 seleções na qual ele queria representar. Mas antes de ser o mago que hoje a gente vê no Bayern de Munique, ele teve que comer o pão que o diabo amassou na base de Londres. Sabe aquele papo de jeito pro futebol? Michael Olise tinha de sobra, mas os grandes clubes foram cegos. E conforme Olise foi crescendo, não tinha como ignorar. O garoto tinha a ginga de jogador. Aos 7 anos de idade, em 2009, o Chelsea foi lá e o buscou. Ele passou 7 anos em Cobham, a base mais rica da Inglaterra. 7 anos sendo lapidado. Ali todo mundo via que ele era diferente tecnicamente. Ele não precisava correr mais do que os outros. A bola chegava nele e o jogo clareava. Mas aí começou o problema. Michael sempre foi esse cara low profile, na dele, mudo. Na base do Chelsea, os treinadores começaram a interpretar o silêncio dele como desinteresse. Enquanto os outros moleques gritavam e se batiam, o Olise só queria jogar bola. E como ele também era muito magro, o Chelsea cometeu o erro que dói até hoje. Aos 14 anos, eles dispensaram o moleque alegando que ele não tinha físico para a Premier League. Mal sabiam eles o que esse garoto iria fazer anos depois. E depois dos Blues, Olise foi para o Manchester City. Ficou um tempo lá, mas a história se repetiu de novo. O City é uma máquina de fabricar robôs táticos e Olise era um artista livre. De novo disseram que ele era quieto demais e não se importava com o futebol. E aí ele voltou para Londres, mas agora para o Arsenal. Mas aconteceu a mesma coisa. Ele passava pelos clubes, mostrava um talento absurdo nos treinos, mas na hora de decidir quem ficava, os diretores escolhiam o cara que corria mais ou que gritava mais dentro de campo. Foi um período de 3 anos onde Olise foi testado no limite da mente. Imagine o que passava na cabeça daquele garoto. Ele sabia que tinha o talento, mas por conta do jeito dele diferente dos outros, ele era recusado por 3 gigantes do futebol inglês. Muita gente depois dessa situação teria largado o futebol para focar em outra coisa, mas Olise sabia que o jeito dele ainda ia calar o mundo. E é o que a gente acabou de dizer, o que mais irritava os olheiros era que Olise parecia que cagava pro futebol. Ele fazia um gol de placa e voltava pro meio de campo como se nada tivesse acontecido. Eles achavam que ele não tinha paixão, mas a verdade é que Olise é um gênio frio. Ele não precisa provar nada pra ninguém com grito, com comemorações. Ele guarda energia pra quando a bola chega em seu pé. E foi essa frieza que quase encerrou a carreira dele antes de começar. Ele ficou ali, entre os 15 e 16 anos, sendo o cara mais talentoso de Londres, mas sem nenhum clube. E o futebol sempre dá uma nova chance. Em 2016, o Reading apareceu. Enquanto Chelsea, City e Arsenal buscavam jogadores prontos e fortes, o Reading olhou para Michael e viu algo que ninguém enxergava: o cérebro. Eles pegaram ele de graça, sem pagar por 1 centavo na transferência. O Reading deu o abrigo, deu a camisa e falou: joga do seu jeito. E foi ali, no silêncio do Majestic Stadium, que o mago começou a preparar a sua vingança contra os gigantes que o rejeitaram. E no Reading não demorou para mostrar que o nível da base era baixo para ele. Ele chegou em 2016 e em março de 2019, com apenas 17 anos e 3 meses, ele foi lançado aos Leões. Estreou no profissional contra o Leeds United de Marcelo Bielsa. Imagine a intensidade daquele jogo.
mas Olise entrou como se estivesse jogando contra os amigos no parque. Ali o Reading percebeu: temos um gênio nas mãos. Naquela reta final ele já começou a ganhar minutos e a mostrar que o corpo franzino não era o problema quando a mente era mais rápida do que os defensores. Na temporada seguinte, 19-20, ele virou uma peça carimbada. Ele jogou 19 partidas e começou a entender o que era o futebol de gente grande. Ele não era só um ponta driblador, ele era o cara que ditava o ritmo do jogo. Ele podia jogar centralizado, jogava aberto e a bola parecia ter um imã no seu pé esquerdo. Enquanto os outros times da Championship apostavam em chutão e correria, o Reading tinha um moleque que parava a bola, olhava o jogo e achava passes que ninguém enxergava. Michael estava cozinhando a liga, preparando-se para o estouro. E aí chegou a temporada 20/21 e o que o Olise fez foi covardia. Ele jogou 44 partidas, meteu 7 gols e deu 12 assistências. Ele foi eleito o jovem jogador da temporada da Championship e entrou para o time do ano da liga. Ele tinha 19 anos e era o jogador mais criativo de uma das ligas mais físicas do planeta. Os zagueiros tentavam intimidar, chegavam junto, mas Michael saía com um toque de trivela ou um drible de corpo. Ele não precisava de força, ele tinha a inteligência. E o Reading sabia que não conseguiria segurar o cara e a Europa inteira começou a rodear o clube atrás desse craque. E em julho de 2021 aconteceu o que eu chamo de um dos grandes roubos do futebol. O contrato de Michael Olise no Reading tinha uma cláusula de rescisão de apenas 8,3 milhões de libras. Hoje isso não paga nem o pé direito de um jogador mediano da Premier League. O Crystal Palace, comandado pelo Patrick Vieira, não pensou duas vezes. Eles chegaram com a maleta, depositaram o dinheiro e tiraram o mago do Reading. O Reading perdeu uma grande joia, mas Michael Olise estava finalmente onde deveria, na elite do futebol. Ele trocou o azul e branco pelo vermelho e azul do sul de Londres. O Selhurst Park virou seu novo templo. Ele chegou com o status de melhor jovem da segunda divisão, mas em poucas semanas os torcedores viram que Olise era um dos jogadores mais habilidosos de toda a Premier League. Ele nasceu para jogar a competição. Mas enquanto o Olise estava destruindo na Premier League, rolava uma guerra de bastidores que quase ninguém via. Lembra que eu falei que ele podia escolher 4 seleções? Pois é, a Nigéria chegou a pré-convocar o cara, doida pra ter ele nas Super Águias. A Argélia estava de olho por conta de sua mãe. A Inglaterra começou a se desesperar com o técnico Southgate admitindo em entrevistas que eles estavam tentando convencer Olise de todo jeito. Mas Olise foi fiel ao seu estilo, não deu um pio. Ele jogava na base da França desde o sub-18 e decidiu seguir o coração. Ele escolheu os Blues. Ele queria o desafio de ser o herdeiro de caras como Zinedine Zidane e Thierry Henry. E foi com essa mentalidade de quem sabe onde quer chegar que ele focou no que realmente importava: transformar o Selhurst Park, a casa do Crystal Palace, no seu quintal particular. E em sua primeira temporada na Premier League, jogando pelo Palace em 21-22, Olise chegou para aprender com Patrick Vieira. Ele não foi titular logo de cara, mas quando entrava, esquece. Ele terminou o ano com 2 gols e 5 assistências na Premier League. Pode parecer muito pouco, mas para um moleque que recém tinha saído da segunda divisão, ele estava se adaptando de uma forma muito boa. Ele mostrou que o jeito dele funcionava contra os melhores do mundo. E aí veio a temporada 22-23 e Olise simplesmente zerou o game. Ele se tornou o primeiro jogador na história do Crystal Palace a dar 10 assistências em uma única edição de Premier League. Ele terminou o ano com 11 passes para gol na competição. Ele quebrou um recorde num time de meio de tabela. E foi nesse ano que ele meteu aquela falta na gaveta contra o Manchester United aos 90 minutos e ficou com cara de quem estava entediado. Ele foi eleito o jogador do ano pelos próprios jogadores do Palace. Os caras sabiam que ele era o motor do time. Mas nem tudo foi brilho. Na temporada 23-24 começou com um balde de água fria pro Olise. Logo de cara ele sofreu uma lesão no tendão que o tirou do combate por meses.
Muita gente começou a duvidar, falando que ele era de vidro, que o físico dele não iria aguentar o ritmo da Premier League. Foi um momento de silêncio absoluto e muita fisioterapia. Olise ficou de fora de quase da metade do campeonato, mas o que ele fez quando pisou no gramado de novo foi para calar a boca de qualquer crítico. Em apenas 19 jogos disputados, o cara meteu 10 gols e deu 6 assistências. Ele não precisou de tempo para se adaptar, ele já voltou em alto nível. Ele virou o porto seguro do Crystal Palace junto com a sua dupla Eze. O time estava perdido e quando ele voltava, o nível de todo mundo subia. Ele provou que mesmo com o corpo sendo testado ao limite, o talento dele era inabalável. Ele jogava como se soubesse que cada minuto naquele campo era uma oportunidade de mostrar que ele pertencia à prateleira mais alta do futebol. E não dá pra falar desse auge do Olise no Palace sem citar o parceiro de time dele, que era o Eberechi Eze. Essa dupla era simplesmente sacanagem. O entrosamento deles era uma parada absurda. Era aquele futebol de rua, de improviso, com uma elegância que parecia ensaiada. O Eze com aquele drible plástico, tirando 2 ou 3 a jogada. O Olise com a visão de águia e a batida na bola que ninguém tem. Eles se procuravam em campo o tempo todo. Quando um recebia a bola, o outro já sabia aonde correr. Eles transformavam o Selhurst Park em um parque de diversões, provando que você não precisa estar num time do Big Six para jogar um futebol bonito na Inglaterra. Se Michael chegou nesse nível de elite, muito se deve a essa parceria que fazia qualquer defesa entrar em pânico. E com esse desempenho absurdo na reta final da Premier League, chegou um grande desafio para ele: as Olimpíadas de Paris de 2024. Jogar as Olimpíadas em casa, com a pressão de toda a França nas costas, era o teste definitivo de maturidade. E ali Olise foi maestro. Ele não correu, ele regeu a orquestra. Foram 7 participações diretas em gols em 6 jogos apenas. Ele foi o líder de assistências do torneio, dando passes que pareciam desenhados à mão. Ele carregou a França até a final contra a Espanha no Parque dos Príncipes. Mas no final, infelizmente, veio a medalha de prata. Uma conquista gigante para um garoto que quase não jogou a temporada por conta de lesão. O mundo estava assistindo a um gênio se consagrar no maior palco esportivo do planeta. E depois do show nas Olimpíadas não tinha mais conversa. O Crystal Palace ficou minúsculo para o tamanho do futebol de Olise. O mundo inteiro tentou, mas o Bayern de Munique foi cirúrgico e em julho de 2024 os alemães pagaram a bagatela de 60 milhões de euros e levaram o mago para a Alemanha. Ele chegou na temporada 24-25 com a missão de ser herdeiro de ninguém mais ninguém menos que Arjen Robben. E olha, a camisa 17 não pesou 1 grama sequer. E o Olise chegou ao Bayern na temporada 24-25 com uma pressão absurda, porque o time vinha de uma temporada sem títulos. E o que ele fez? Ele simplesmente devolveu a salva de prata para Munique. Olise juntamente com Harry Kane foram os caras da Bundesliga. E Olise não foi somente campeão alemão, como terminou a temporada como líder de assistências da liga. Na Champions daquele ano ele levou o Bayern longe, mas pararam nas quartas de final. Só que ali ele já deixou o recado: o mago silencioso tinha chegado para dominar o continente. E ele fechou a primeira temporada em Munique com números de bicho: 18 gols e 22 assistências. O Bayern Company virou uma máquina de moer adversários com a canhota de Michael Olise e a finalização totalmente fria de Harry Edward Kane. E o que ele tá fazendo na temporada atual, 25-26, é papo de entrar pra história do futebol mundial, rapaziada. Ele não é mais só o ponta do Bayern de Munique, ele é o cérebro da equipe da Baviera. E o Olise tá simplesmente caçando o recorde histórico de assistências em uma única temporada europeia. Ele serve o Harry Kane, o Musiala, o Luiz Dias com uma facilidade de craque, uma frieza de quem conhece o futebol de uma forma absurda. E se ele continuar nesse ritmo, ele vai quebrar marcas que a gente achou que iam durar décadas. Ele virou uma máquina de estatística, o passador mais letal do planeta hoje, com certeza. E o ápice desse nível absurdo aconteceu no confronto das quartas de finais da Champions League entre Bayern de Munique e Real Madrid, os dois maiores clubes da Europa frente a frente.
O jogo de ida no Bernabéu foi um 2-1 pro Bayern, com o Olise destruindo a vida do Carreiras, cara. O lateral esquerdo do Real Madrid não conseguiu acompanhar o francês, cara. O que o Olise fez nesse jogo de ida foi um absurdo. E na volta, né, na Allianz Arena, num jogo completamente frenético, tava um 3-3 que já tava dando a classificação pro Bayern, e o Olise simplesmente decretou a eliminação do time merengue fazendo um golaço, cara. O quarto gol do Bayern e o último gol da partida, garantindo um 4-3 para a equipe da Baviera. Foi uma chapada letal do Olise no ângulo, cara. É chapada de craque. O que esse moleque tem feito nessa temporada é um absurdo. E agora é que o bicho vai pegar de verdade. O Bayern avançou para a semifinal da Champions, que é contra o PSG, né, o atual campeão, e é uma final antecipada. E é aqui, rapaziada, que o Olise pode mudar o patamar da carreira dele de uma vez por todas. Muita gente fala que o líder para ser o melhor do mundo hoje é o Kane, e eu concordo, né, pelos gols e pela regularidade. Mas a gente não pode esquecer de uma parada: 2026 é o ano da Copa do Mundo. O Kane é absurdo, mas o Olise tem a faca e o queijo na mão. Ele tá numa seleção da França que é simplesmente uma máquina. E se ele continuar voando desse jeito, decidindo jogos, como ele fez contra o Real Madrid, como ele pode fazer agora contra o PSG, né, numa semifinal e numa final de Champions, e jogando muito na Copa do Mundo, chegando longe com uma França absurda, é muito plausível que o Olise seja o melhor do mundo, cara. E no final das contas, o que a gente tá vendo aqui diante dos nossos olhos é a história sendo escrita. O Olise não é apenas mais um jogador, ele é um garoto que ensinou ao mundo que o seu valor não depende do que os outros dizem que você é. Lembra lá de Hammersmith? Lembra dos 7 anos no Chelsea para depois ser descartado? Imagina a cabeça de um moleque ouvindo que ele era muito quieto, que não tinha sangue, que não servia. Ele foi rejeitado pelos gigantes. Foi pro barro da segunda divisão enquanto todo mundo gritava que ele não ia chegar. Ele simplesmente ficou em silêncio. Ele não precisou de dancinha, não precisou de polêmica, não precisou de nada além daquela canhota mágica e de uma fé inabalável no próprio talento. E o Olise é a prova de que um gênio não precisa de voz para ser ouvido pelo mundo inteiro. Ele trabalhar quieto, trabalhar duro, já basta. E se essa trajetória te tocou de alguma forma, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para quem precisa de um motivo para acreditar hoje. Valeu, tamo junto e a gente se vê outro dia. Valeu!